muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O salmista Davi, ele demonstrou muito desejo de agradar ao nosso Deus. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Ele demonstrou desejo de ser conduzido pelo Senhor. Vamos ao nosso tema. Sonda-me, Senhor, e me conduza no caminho certo. O nosso texto base está em Salmo 139, verso 1, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Que Deus tremendo é esse! O salmista Davi, no Salmo 139, ele fala para o Senhor sondar ele, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi conhecia os atributos do nosso Deus. Ele sabia que somente Deus, ninguém mais, conhece o oculto e o escondido. Vamos conferir Hebreus capítulo 4, verso 13, que diz: E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. E Davi, ele sabia que Deus conhecia todas as coisas, ele sabia que Deus conhecia ele por dentro, ele sabia que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador e é um Deus que conduz. Davi, ele nos mostra que Deus é o Deus que conhece o mais profundo do ser humano e em todos os momentos da nossa vida, Ele está conosco, Ele conhece cada pensamento, Ele conhece cada sentimento. Vamos ver Salmo 139, verso 1 e verso 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Olha que tremendo você ter esse conhecimento, você saber que o teu Deus te conhece, você saber que o teu Deus está contigo, você saber que o teu Deus, ele te sonda. Mas é muito interessante a gente ver que Davi, ele faz um pedido para o Senhor sondar, que é examinar profundamente. Isso somente Deus consegue fazer. Davi, ele não escondia nada de Deus e ele fala para o Senhor o sondar. Vamos conferir o Salmo 17, verso 3, que diz: Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Davi, ele também tinha se analisado, ele também tinha se examinado, mas ele queria algo a mais. Ele queria que o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, mas é o Deus que também é onipresente, o Deus que está em todos os lugares. E não podemos deixar de citar o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, os três atributos do nosso Deus. E Davi fala, ele é Deus, é o Deus que conhece todas as coisas. Aí eu me lembrei, sabe de quem? De Agar, porque Agar fala que Deus é o Deus que vê. Gênesis capítulo 16, verso 13, a Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome, tu és El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela
e ela questionara a si mesma, teria eu visto aquele que me vê? E Agar, ela está falando que Deus é o Deus onipresente, é o Deus que vê, é o Deus que conhece, é o Deus que sabe, é o Deus que tem todo o poder. E sim, Deus, Ele é o Deus que nos vê. Ele nos vê em todos os momentos, em momentos bons, mas Ele nos vê em momentos maus. Deus está sempre atento a cada um de nós. No Salmo 33, verso 18, Davi fala: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Olha a diferença daquele que teme, olha a diferença daquele que serve, olha a diferença do justo. E quando Davi fala, os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre todos os que firmam, olha que tremendo, toda a esperança em suas misericórdias, não somente o Deus que me vê, mas é o Deus em quem eu posso colocar a minha esperança, o Deus que eu posso colocar toda a minha confiança, e é o Deus que eu devo colocar toda a minha esperança e a minha confiança. E Deus, Ele é um Deus atento, Ele está atento às nossas orações, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro, ele está nos afirmando que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e não é só os olhos, que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Para um pouco e pensa, você tem um Deus que te vê, você tem um Deus que te sonda, você tem um Deus que está atento às suas orações. E Davi, ele pede justamente para esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, ir além do que ele, Davi, já deveria ter feito, de ter se examinado. Ele fala: Senhor, sonda-me, mas Senhor também prova-me. Salmo 139, verso 23, que fala: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Olha, Deus é o Deus que conhece o coração de cada um. Deus é o Deus que conhece aquilo que está te trazendo perturbação. Deus é o Deus que conhece o que está fazendo você ficar inquieto. E é tremendo você entender que o Senhor, Ele sonda no profundo, no íntimo do ser humano, e Ele sabe tudo que existe dentro do homem. Jeremias capítulo 17, verso 10 nos mostra: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Eu gosto muito desse versículo. Eu gosto de saber que o Deus que eu sirvo é um Deus que me conhece, é um Deus que quer entender cada movimento, cada atitude, e é um Deus que Ele pode mudar todo o pensamento mal, Ele pode mudar todo o coração que não pertence a Ele, Ele pode mudar todas as situações. E o objetivo de Davi pedindo ao Senhor que sonde a Ele, nós vamos ver no versículo 24, vamos conferir? Salmo 139, verso 24, olha o propósito do pedido dele: vê se há em mim algum sentimento funesto, ou seja, algum sentimento mau, algum sentimento que não te agrada. Aí ele fala: e guia-me
pelo caminho da vida eterna e guia-me pelo caminho da tua presença. Davi, ele demonstrou que ele temia ao Senhor. Vamos conferir no Salmo 19, verso 12, que o próprio Davi fala: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Tem pessoas que acham que sabe tudo, mas a gente vê quando Davi fala: quem pode perceber os próprios erros? Muitas vezes nós fazemos algo que desagrada a Deus, ou por que não dizer até mesmo que desagrade a outra pessoa, e sem perceber nós magoamos as pessoas, sem perceber nós fazemos o que desagrada a Deus. E Davi, ele tinha um desejo. Davi, ele queria ser conduzido no caminho certo, no que agradava a Deus. Salmo 5, verso 8 fala: conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Conduza-me, Senhor. Tem que ser também o nosso pedido. Quantas vezes nós só falamos para o Senhor aquilo que nós achamos que é necessário para o momento da nossa vida, e o mais importante, nós deixamos de pedir ao Senhor, nós deixamos de falar com o Senhor, que é: Senhor, me ajuda, Senhor, me ensina a te servir, me ensina, Senhor, a te agradar. Aplana, Senhor, o meu caminho para que possa te agradar. E Davi, ele queria ser conduzido nos caminhos do Senhor, como a gente vê no Salmo 143, verso 8, ele falando: faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Olha que oração! E ele fala: ó Senhor, faze-me ouvir a tua palavra. Dá-me, Senhor, a conhecer o caminho que eu devo seguir, pois na nossa caminhada a presença do Senhor conosco, e ele sabia disso quando ele fala no Salmo 16, verso 11: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Davi, ele sabia que no caminho com o Senhor há plena felicidade. A gente vê que Jesus, ele fala sobre dois caminhos. Vamos conferir Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. É o caminho da renúncia, é o caminho de um desejo sincero de agradar a Deus, porque é o caminho que conduz à vida, é andar na presença de Jesus. E Davi, ele sabia qual era o seu maior desejo. Ele queria fazer a vontade do nosso Senhor. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guie por terra plana. Na oração de Davi, ele foi um homem ousado. Ele pediu para o Senhor o sondar, porque ele sabia que nada havia na vida dele que poderia desagradar a Deus. E ele sabia que somente Deus, o Todo-Poderoso, conhece o interior de cada pessoa. O apóstolo Paulo, ele também nos fala uma coisa interessante, assim como Davi fez. Davi, ele pediu para Deus o examinar, mas possivelmente ele já havia se examinado. E Paulo fala para nós fazermos isso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28.
Examine, pois, cada um a si próprio. Examina. É importante nós olharmos para dentro de nós, é importante nós fazermos essa introspecção e é constante. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós vemos o que está acontecendo, o que está desagradando a Deus, assim como na sinceridade e no desejo de Davi agradar ao Senhor, ele pediu para o Senhor sondá-lo e Paulo ele nos mostra que realmente o Senhor ele sonda. Romanos capítulo 8, verso 27 fala assim: e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Olha que tremendo! Ele ainda fala mais: porquanto o Espírito ele suplica pelos santos em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos entender, por nós mesmos nós não vamos conseguir fazer o que agrada a Deus, mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós buscamos o Senhor, quando nós rejeitamos aquilo que não agrada a Deus, o Senhor, Ele se agrada de nós e o Espírito Santo, Ele suplica diante de Deus por cada um de nós. Davi, ele queria servir a Deus, ele não queria que existisse nada dentro dele que pudesse afastar ele da maravilhosa presença do nosso Senhor. Eu vou concluir que nós possamos ter essa cautela assim como Davi teve e nós possamos ter esta sinceridade para andarmos segundo a vontade do Senhor e querer que o Senhor, Ele se agrade de nós e que possamos agradar o Senhor acima de todas as coisas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e te conduza nesse caminho, que você possa dizer como Davi: sonda-me, Senhor, porque eu sei que tu me conheces. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.